Olá, tudo bom? Meu nome é Karen, sou farmacêutica residente e atuo no programa de residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família, no município de Caruaru. Hoje eu vim falar um pouquinho do meu relato de experiência nessa atuação e falar um pouquinho da importância do farmacêutico na atenção básica, mostrando minha experiência um pouquinho para vocês. Como eu falei, meu nome é Karen, eu sou graduada em farmácia pela Unifavip-Wine aqui em Caruaru, sou pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica e farmácia hospitalar em acompanhamento oncológico pelo ICTQ. Como eu falei, atualmente eu estou como residente na atenção básica e saúde da família. Esse é o meu segundo ano de residência, então a gente costumamos falar como que somos R2, ou seja, o segundo ano da residência. E atuo no município de Caruaru. Hoje, atualmente, eu trabalho com 5 unidades de saúde. Essas 5 unidades de saúde são São João da Escócia, que é um dos territórios, 1, 3 e 4, e Cidade Jardim 1 e 2, todos gente do município de Caruaru, na cidade. São 2 unidades separadas, a questão do local, né? Mas são 2 prédios. E nesses 2 prédios tem essas unidades, que elas são atendidas por essas unidades, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho de início sobre a atenção básica. Eu costumo dizer que a atenção básica é a porta de entrada do usuário ou paciente que ele tem para acessar o sistema de saúde no seu território, ou seja, no seu município, onde ele mora. A atenção básica ela é um conjunto de ações de saúde para o paciente. Essas ações vão ocorrer de âmbito individual, ou seja, através de consultas com médicos, enfermeiros, dentistas, e no âmbito coletivo também. Como é que seria esse âmbito coletivo? Através de grupos terapêuticos, ou seja, a gente vai trabalhar com o paciente de forma conjunta com outros também, tá bom? Essa atenção básica ela vai abranger, além do atendimento, ela vai também como promoção à saúde e proteção também. Essa promoção à saúde, ela vai acontecer através, por exemplo, de atividade física, de orientação de alimentação de forma correta, educações de saúde, onde a gente vai oferecer conhecimento à população para a melhoria da qualidade de vida daquelas usuários. E temos também a prevenção, as medidas preventivas, como os exames citopatológicos, os exames preventivos, o autoexame de mama, a questão do exame de próstata. Então, tudo isso é uma forma de prevenção. A vacinação também se inclui, tá certo? Hoje, só um minutinho. A atenção básica, ela perpassa muito mais do que a promoção e a prevenção dos agravos à saúde. Ela também realiza diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, e tentando ao máximo reduzir o dano e manter a saúde do paciente. Como é que isso é feito, cara? A atenção básica realiza essas ações através de unidades básicas de saúde, que, como eu disse, é a porta de entrada que o paciente vai ter acesso ao sistema de saúde no seu território. Então, a unidade básica de saúde, ela vai oferecer serviços com vários profissionais, incluindo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontologia, e perpassa muito mais do que isso. É um cuidado continuado com o paciente que a gente tem lá nas UBSs. Essas unidades básicas de saúde vão oferecer todo o cuidado com o paciente. Então, na atenção básica são realizadas diversas ações para o bem-estar do paciente. Na atenção básica tenta-se ao máximo resolver tudo o que puder ser feito dentro da atenção básica, porque a maioria dos problemas podem ser resolvidos na atenção básica, seja por meio de promoção ou prevenção. Dentro da atenção básica, a gente consegue realizar muitos serviços. Na atenção básica,
a gente, além dessa equipe da estratégia de saúde da família, que são os médicos, enfermeiros, técnicos, a gente também pode contar com as equipes multiprofissionais. O que são equipes multis? São as antigas equipes NASFs, conhecidas como equipe NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E essas equipes multiprofissionais, ela conta com diversos profissionais, seja enfermeiro, psicólogo, assistente social, profissional de atividade física, nutricionista, fisioterapeuta, sanitarista e o nosso querido farmacêutico, que normalmente sou eu na minha unidade. A gente trabalha em prol sempre do paciente, trabalhando de forma conjunta, ou seja, a gente vai trabalhar com diversas profissões, com foco no cuidado com o paciente. Então, seja através de promoção, de prevenção, de diagnóstico, tratamento, todas essas profissões estão ligadas para o cuidado no paciente, tá certo? A gente tenta resolver ao máximo dentro da atenção básica, para só encaminhar realmente para atenção especializada a nível secundário, quando realmente é necessário. Então, um procedimento que só um especialista, como um cardiologista, um neuro, a gente realmente precisa encaminhar, mas o que a gente puder resolver dentro da atenção básica, a gente resolve. E sempre esse paciente vai para a atenção especializada, mas ele volta para a atenção básica. Então, o cuidado sempre vai ser feito dentro da atenção básica, cuidado continuado. E como é que a gente tem acesso a esses usuários? Como é que esses usuários têm acesso à saúde? Então, é feito, eu falei. Na unidade básica, não no território onde eles moram, tem as unidades básicas de saúde. E o elo entre a unidade básica de saúde e o usuário é o agente comunitário de saúde. Esse agente comunitário de saúde, ele está no dia a dia desses usuários. Ou seja, eles estão nas ruas, nas casas, fazendo cadastro, trazendo informações, acolhendo realmente esse usuário nas suas diversas demandas. Então, esse agente comunitário está sempre no dia a dia do paciente. Então, ele é que conhece seus usuários, seus comunitários, feito eles chamam. Então, eles é que conhecem seus comunitários. Então, quando a gente precisa de alguma informação sobre o usuário, o agente de saúde sempre está do nosso lado. Então, a gente tem que estar sempre em conjunto com esses usuários, com esses agentes de saúde, porque eles sempre trazem a demanda vinda do usuário. Porque a gente não está no dia a dia deles. E quem está realmente são eles. Com relação à atenção básica, ela trabalha através dos seus princípios. Que princípios são esses, Carlos? Geralmente, quando a gente vai estudar o SUS, a gente sempre escuta muito. A universalidade, a integralidade e a equidade. Mas, Karen, o que é isso? Universalidade é atender a todos, independente da cor, da raça, da altura, enfim. Atender todos de maneira universal. Equidade é que não tenha desigualdade, atender de forma que todos tenham acesso. E a integralidade é atender o paciente de sua forma integral, ou seja, atender todas as suas necessidades e vendo ele de forma na sua totalidade. E dessa forma a gente vai oferecer os serviços de saúde com qualidade, com um cuidado maior. E sempre na atenção básica a gente tenta ao máximo, como eu falei, resolver o máximo o problema do paciente lá dentro. Na unidade básica de saúde vai ter que serviços, cara? Vai ter vacinação, vai ter atendimento médico, que é o clínico, atendimento com a enfermagem, atendimento com odontólogos, atendimento com as equipes multiprofissionais quando tem, que não todas as unidades têm, não são todas as unidades que têm esses serviços com as equipes multiprofissionais. Geralmente a equipe multiprofissional dá o suporte, mas tem equipes como a nossa unidade, ela tem a equipe, junto da equipe de estratégia, ela tem a equipe multiprofissional, que é a equipe de residência. Então, está lá no dia a dia, dentro da unidade, fazendo os atendimentos. Então,
esses serviços são ofertados dentro da unidade. Além de vacinação, do atendimento clínico, do odontólogo, da equipe multiprofissional, a gente também tem os grupos terapêuticos, que são a forma de cuidado, feito eu falei, não só no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo. Então, cuidamos de várias formas as pessoas, para oferecer cuidado a essas pessoas. Porque para a gente, às vezes, a gente faz tantas ações para a gente é simples, mas para eles fazem um grande diferencial. E a atenção básica é uma mãe. Os pacientes podem voltar ir para especializada, ir para nível secundário, terciário de atendimento, mas ele sempre vai voltar para a gente, que é a atenção básica. Então, a gente sempre vai ter o cuidado com esse paciente. Então, ele sempre vai ser, porque ele pode ir para o hospital, pode, mas ele vai voltar para casa. E onde vai estar a casa é onde o território dele é inserido e onde é a unidade dele de saúde que vai ter. Então, o cuidado sempre vai voltar para a atenção básica. Mesmo que a gente caminhe, mas ele sempre vai ter o retorno para a unidade, tá certo? E é onde continua o cuidado com o paciente. E o que o farmacêutico faz nas unidades básicas de saúde? O que é que o farmacêutico faz na atenção básica? Karen, você falou de vários profissionais, mas eu ainda fico com dúvida com relação à nossa atuação. A nossa atuação é de fundamental importância dentro da saúde pública. A gente pode atuar, como eu falei, dentro das unidades básicas de saúde. Mas também a gente pode atuar nas equipes multiprofissionais, feito eu estou citando. Na atenção básica à saúde, a gente pode atuar no âmbito da assistência farmacêutica. Seria o quê? A assistência farmacêutica seria com relação à aquisição da medicação, o armazenamento, como é que eu vou produzir esse medicamento. É um exemplo, tá, gente? A assistência farmacêutica é só relacionada a essa parte do medicamento. Aquisição, armazenamento, transporte, é um exemplo, tá certo? E com relação à atenção farmacêutica, é mais o relacionado ao medicamento, ou seja, o medicamento e o paciente. Então, se o paciente está tomando a medicação correta, se ele está consciente relacionado ao que ele está tomando, no horário, se está sendo certinho. Então, a gente fazer realmente a atenção voltada ao paciente. Então, fazer nosso papel como farmacêutico clínico, fazendo a orientação, fazendo todo o cuidado com visualizando se tem algum problema relacionado ao medicamento, se tem alguma interação. Então, nesses atendimentos clínicos, a gente oferece o serviço de atenção farmacêutica. Isso dentro da atenção básica, gente. Mas a gente também tem a questão do farmacêutico, que ele geralmente atua na minha cidade dessa forma, né? Tem os farmacêuticos residentes que eles ficam na atenção básica com equipe profissional. E tem os farmacêuticos que ficam na CAF, onde vai fazer o processo de compra, ficam responsáveis pelo processo de compra, distribuição dos medicamentos para as unidades básicas de saúde, o armazenamento, o transporte. Então, eles ficam responsáveis por isso também na CAF. Então, o farmacêutico ele tem várias atuações, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas equipes multiprofissionais, quanto também nas CAFs, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico, tá bom? Então, dentro da atenção básica, a gente não fica só limitado até dentro da farmácia. A gente tem várias atuações e que a gente sempre pode estar contribuindo por paciente. Então, Karen, eu nunca trabalhei na atenção básica, mas eu queria conhecer um pouquinho. Então, gente, é só no dia a dia mesmo. Aqui a gente está citando um pouquinho do que a gente pode contribuir, mas a gente tem um leque de opções. E no dia a dia, quando eu entrei, eu pensava, realmente, a gente vai ficar muito limitado na atenção básica, o que é que eu vou fazer? Mas no dia a dia, a gente vai vendo, né? Que a gente tem um leque de opções de atenção básica. Do mesmo jeito que outras áreas também tem. Porque quando a gente entra na atenção básica, como eu entrei na residência, alguns profissionais não sabiam que eu poderia contribuir. Não sabiam por que o farmacêutico está dentro da atenção básica, por que o farmacêutico está no postinho, não sabiam. E no dia a dia foi que eu fui trabalhando com eles, a importância do farmacêutico estar presente na atenção básica, não só na CAF,
mas também dentro do posto de saúde, que é a unidade básica de saúde. Infelizmente, né, no Brasil, esse olhar referente à nossa profissão dentro da atenção básica ainda não é tão compreendida, mas no dia a dia a gente tem que ir trabalhando com os profissionais a nossa importância para nos valorizar como profissional, para mostrar à comunidade, território, o porquê que a gente está ali, para servir a eles, para ajudar eles nas orientações quanto à medicação, quanto ao armazenamento de medicamentos, insulina, enfim. A gente está num local que a gente tem que se mostrar mais ainda o nosso potencial. Então, na atenção básica, a gente saibam que vocês vão ter um leque de opções disponíveis diárias para ser trabalhadas. Não fiquem só na cabeça que a gente só vai ficar na dispensação, porque não, tem muita coisa que a gente pode trabalhar e abordar dentro da atenção básica. E com relação a isso, a nossa atuação como farmacêutico, eu queria só citar alguns exemplos, né, que a gente pode contribuir e que no dia a dia que vocês vão ter realmente a noção do quanto é valioso. Mas aqui eu quero passar um pouco para vocês do quanto para mim é importante estar nessas ações, participando dessas atividades, porque me enriquece além de profissional quanto pessoal também. Porque a atenção básica, gente, é o mínimo, o ponto de partida para qualquer pessoa que vai entrar no sistema de saúde. Ele vai para a atenção básica. E lá, se ele tem todo o suporte, ele vai ser acolhido, ele vai ser, como é que eu posso dizer, bem atendido, se ele vai ser bem atendido, vai ser bem acolhido. E a gente vai tentar ao máximo resolver as coisas dele lá mesmo. Seja através de um atendimento, seja através de realmente de uma conversa, de uma educação em saúde para ele. Diversas formas a gente vai trabalhar. E o farmacêutico, não só outros profissionais, mas o farmacêutico também é uma grande peça de importância dentro da atenção básica. E aqui eu queria trazer para vocês alguns pontos, alguns tópicozinhos do que a gente pode ofertar dentro da atenção básica. Isso aqui são alguns dos tantos e tantos e tantos serviços que a gente pode fazer a atuação dentro da atenção básica. Seja através de educação permanente, atendimento clínico, dispensação de medicamentos no dispensário, visita domiciliar, acolhimento, atendimento individual e compartilhado, a sala de espera, ações de saúde, como também programas de saúde na escola, a vacinação, coleta, gestão de medicamentos, atividade em grupo, estudo de caso, promoção de saúde do trabalhador, práticas integrativas e complementares, conhecido como PICS. Então, gente, isso aí é de tantos e tantas formas de atuação que o farmacêutico tem dentro das unidades básicas de saúde, dentro da atenção em saúde, atenção básica de saúde. E, assim, para quem não tem conhecimento, olha a quantidade de serviços que a gente pode ofertar, tá vendo? Pra gente pode ser que seja tão pouco, né? A gente pode ofertar, mas para os usuários, aquele pouco serve muito. Seja numa visita domiciliar, fazendo uma orientação de como guardar a insulina na geladeira, seja numa sala de espera, a gente falar sobre a importância de tomar medicação. Mas, cara, o pessoal sabe que tem que tomar medicação. Mas, às vezes, eles não compreenderam no atendimento médico a importância real daquele medicamento para ele. Porque, às vezes, os pacientes eles vão para o consultório médico e eles se sentem intimidados pela presença do médico, que é aquele médico da autoridade. Eles se sentem meio recuados, ficam com medo de perguntar. E com uma conversa com outro profissional que ele se sinta mais à vontade, como a gente, ele vai compreender, ele vai perguntar, ele vai tirar dúvida. Então, a gente é muito importante. E a gente tem diversas formas de atuação na atenção básica. Então, hoje eu quero que vocês saiam dessa conversa que a gente está tendo,
dessa troca com, com algo que na cabecinha de vocês, que o farmacêutico não está somente na farmácia, ele está em vários outros locais e ele tem importância como qualquer outro profissional. Não baixem a cabeça, porque se baixar, a gente não vai conquistar o espaço merecido. Então, vai em busca de espaço. Se vocês viram que não tem espaço, busquem, mostrem, se amostrem, porque a gente é uma potência dentro da atenção básica e temos que mostrar para as pessoas mesmo, nos mostrar mesmo o quanto importantes somos. E hoje eu queria conversar com vocês e mostrar um pouco da minha experiência como farmacêutico na atenção básica no meu município. A minha equipe é composta, né? Só para falar, que eu esqueci de falar. Minha equipe é composta por 2 sanitaristas, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, um assistente social, um profissional de atividade física, odontólogos também e enfermeiras. 2 odontólogos, 2 enfermeiros. Então, é uma grande equipe, né? E a gente está trabalhando no dia a dia, participando de várias atividades, não só com profissionais de núcleo, ou seja, por profissão, mas a gente faz como profissional de saúde. Então, eu venho mostrar a vocês algumas nossas atividades que a gente realiza, e quanto minha profissão também. Na residência são 4 vagas para farmacêuticos, então não só tem eu, como também tem outras 3 meninas. E a gente comecei entre elas para mostrar umas fotozinhas. Vocês vão ver que não só vai ter foto minha, mas vai também ter de outras companheiras, mostrando nosso papel dentro da atenção básica também, tá certo? E aqui eu vim trazer um pouco da nossa experiência em campo nos territórios, que é feito, falei, nos territórios em que não só eu, como as outras meninas também atuam. Isso é para mostrar um pouquinho, para vocês terem o contato visual também. Aqui a minha equipe, uma parte da minha equipe, não todos. A gente também participa de educações permanentes. O que seria educação permanente? É justamente a gente sair do local de trabalho. A gente geralmente vai para um auditório de alguma faculdade filiada ou da Secretaria de Saúde do município ou algum outro local. A gente vai para discutir sobre um tema. É como se a gente fosse estudar sobre algo diferente, ou algo que está sendo bem falado, como por exemplo o Covid, né? A questão é a gente falar sobre o Covid, falar da importância do uso da máscara, é realmente fazer uma pequena capacitação para melhoria na qualidade dos atendimentos com os pacientes. A gente sabe orientar direitinho o paciente, dependendo do contexto que acontecer. Então a gente falar com o paciente com propriedade, porque a gente tem o conhecimento, foi adquirido o conhecimento referente daquela determinada situação. Por exemplo, uma doença, sobre uma vacinação, uma vacina. Então a gente tem educações permanentes sobre isso. Então a gente está em constante aprendizado. Então no município a gente tem esse espaço, por exemplo, de médicos e enfermeiros, fazer essas educações permanentes com os profissionais a nível de atenção básica, como enfermeiros, médicos. A gente participa com todos da equipe mesmo, participa para melhor aprendizado referente a algo que vai ser exposto no momento. Temos também, como eu falei, o atendimento clínico. A gente vai fazer, a gente pode fazer alguns exames, como o exame de glicose, a farificação de pressão. Durante o atendimento clínico, a gente pode fazer a orientação quanto ao uso de medicação que está sendo prescrita, e mostrar os horários, como é que ele vai fazer o uso. Se for um paciente que não sabe ler, que não tem acompanhante, não enxerga bem, então a gente tenta fazer o máximo para que ele saia compreendendo sobre a medicação, seja através de fiquinhas coloridas para marcar a caixinha da medicação, seja por imagens, desenhos. Então a gente tenta fazer ao máximo que o paciente consiga compreender o que ele está tomando no momento. Além disso, a gente vê os problemas relacionados a medicamento,
se tem alguma interação, seja com o alimento ou com outras medicações. A gente faz também, durante o atendimento clínico, se for necessário, o uso de PICS, que são as práticas integrativas e complementares, que seja essa PICS, uma semente na orelhinha, que é chamada de auriculoterapia, ou a ventosoterapia. Então, a gente oferece vários tipos de serviço dentro do nosso atendimento clínico. Então, quanto a parte clínica, a gente também exerce, como eu falei para vocês, na atenção básica. Então, veja o quanto é diferenciado quando tem um farmacêutico dentro da unidade básica de saúde. Então, às vezes ele vai para o médico para dizer que o medicamento está causando náusea, uma medicação que está causando que ele está toda vez passando mal. E em vez de ir para o médico, a gente também pode orientar, estudar realmente o caso dele, se é um problema relacionado ao medicamento, se é um efeito colateral esperado, se não esperado, o que fazer. Então, isso dentro da atenção básica a gente também pode ofertar. E é um grande diferencial, sabe, gente? Porque não são todas as unidades que têm um farmacêutico presente na atenção básica. E quando tem, o atendimento realmente ele flui. A compreensão vem pela parte das pessoas, porque vê nossa função como algo essencial também, não só como um médico, não só como um enfermeiro, não só como um psicólogo, a gente vê como também um instrumento essencial dentro da rede. Como eu falei, a gente não só fica na farmácia, a gente fica em outros espaços. A farmácia é nossa, também é nossa função distribuir medicamento, fazer a orientação na farmácia. Vocês podem ver que nessa imagem aí sou eu fazendo a leitura da receita, olhando direitinho se a dose está correta, qual a medicação, quantidade de medicamento que ele prescreveu, se as vias estão ok, que o paciente precisa de uma via ou precisa da outra para reter receita, para dar baixa no sistema do município. E a gente faz todo esse processo de dispensação dentro da própria farmácia que tem hoje na unidade básica de saúde. Cada unidade básica de saúde tem uma farmáciazinha e uma pessoa responsável. Cada unidade básica pode ter e não ter o técnico de farmácia. Algumas unidades têm o técnico de farmácia para dispensação, outros, os próprios integrantes da estratégia, eles ajudam nessa dispensação. Por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles fazem essa dispensação também. Algumas unidades, ela tem sistema, como vocês estão vendo aí no computador. Numa unidade minha, a gente tem um sistema Horus, a gente dá baixa por esse sistema e dá entrada também. A movimentação é feita por esse sistema. E em outra unidade, a gente não tem o Horus, mas a gente tem controle de receita. Vocês podem ver que nas estantes tem a identificação da validade, os bins são separados direitinho, mas as medicações elas não ficam muito próximas para não ter aquela questão do erro na dispensação. Então a gente tem toda a atuação do farmacêutico dentro da farmácia também. Então a gente trabalha, por exemplo, nas minhas unidades, todas as ruas têm auxiliar de farmácia. Então eu trabalho juntamente com elas para ter esse controle de saída, de entrada, dispensação, tudo direitinho na hora do pedido mensal, tanto de medicamentos como de materiais, que também saem nas unidades. Karen, medicamentos e materiais? Sim, medicamentos de uso de pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, para medicações como antibióticos também, alguns antibióticos que a gente disponibiliza na atenção básica, algumas soluções, como Broxol, descofenamina, algumas pomadas também a gente distribui. Então, na atenção básica a gente realmente tem uma vasta quantidade de medicamentos sendo distribuída para a população, visando que o paciente tenha acesso, o máximo de acesso a medicações possíveis. Quando a gente fala em retenção de receita, a gente sempre fica uma via para registro e uma via sempre fica com o paciente na orientação da medicação. Além de a gente orientar, por exemplo, como eu falei, quando o paciente não sabe ler ou tem problema de compreender, a gente tenta ao máximo ajudar ele para ele compreender nessa hora da dispensação.
Seja se um acompanhante tiver, se não tiver o acompanhante, o que é que a gente faz? Se a gente vê que o paciente está tendo vai ter muita dificuldade em compreender a medicação, dentro da farmácia, na hora da dispensação, eu já encaminho para o meu atendimento clínico. Então, eu já pego o farmácia da farmácia, na distribuição, dispensação do medicamento. Eu já marco, agendo ele direitinho para atendimento clínico, para eu ter um maior cuidado, um cuidado continuado com esse paciente, para melhorar a adesão ao tratamento. Porque aí eu tento ao máximo fazer com que ele compreenda o que ele está utilizando. E também a gente faz todo o processo de assistência, que é, como vocês viram aí, são muitas caixas realmente. E nesse dia a gente recebeu o pedido mensal, tanto medicamento como de material. Essa unidade aí, ela é uma unidade que é de porte 2. Porte 2. É da outra farmácia que trabalha na residência. E ela recebeu o medicamento. Então, ela vai fazer a parte da assistência, né? Isso que vai adquirir o medicamento. Agora eu vou fazer o quê? Foi feita a questão da aquisição na CAF, foi feito armazenamento na CAF, separação, distribuição e chegou na farmácia. Então, aí a gente faz a conferência das medicações, vê a questão de o abastecimento da farmácia, né? Se está faltando alguma coisa nos bins, abastece. E quando termina o abastecimento, a gente guarda nosso estoquezinho para a gente repor durante o mês essas medicações e esses materiais. Então, a gente tem todo um cuidado dentro da farmácia em sempre tentar ao máximo fazer de tudo possível para que o paciente tenha total acesso às medicações e de forma segura. A gente tem sempre fazendo educações com as auxiliares de farmácia, orientando com relação a realmente sempre conferir o que está entregando, conferir validade, conferir a receita direitinho, para não evitar erros, tá certo? E o que é que a gente também pode fazer? As tão faladas visitas domiciliares, que são os meus xodós. As visitas domiciliares, para mim, ela tem uma grande importância. Porque quando eu levo o paciente, ele vai na unidade de saúde, vai na farmácia pegar a medicação, a gente tá vendo o paciente e a receita. A gente entrega o medicamento. A gente não sabe a condição de saúde desse paciente, de condições sociais, assim, e viver o dia a dia do paciente. A gente só sabe quando vai na casa dele. Então, geralmente, né, eu gosto muito das visitas porque eu vejo todo o contexto do paciente. Eu vejo o contexto familiar, eu vejo a rede de apoio, eu vejo a casa como se ela tem água potável, se tem saneamento básico, eu vejo a vizinhança se tem saneamento básico. Então, a gente, quando vai para o domicílio, a gente vê todo o contexto do paciente, não só a medicação dele, a gente vê o senhor, como é que você está se alimentando? Estou me alimentando bem. O senhor tem como mostrar o que o senhor se alimenta? Só essa bolachazinha aqui, o pão, geralmente eu como bolo de manhã. Salário de almoço, cuscuz de almoço, por exemplo, arroz, feijão e carne. Então a gente sempre tem um contato visível com o que o paciente está lidando no dia a dia. Por exemplo, se é um lugar insalubre, se é um lugar com dificuldade de acesso, a gente está realmente lá naquele local, vendo realmente as questões sanitárias. Geralmente quando a gente vai para um local, nos meus territórios, eles têm tem dois perfis do território. Tem os locais que tem saneamento básico, tem calçamento, que tem água encanada, e um bairro, vamos dizer assim, mais um poder aquisitivo maior. Quando chega na outra parte do território, falta de saneamento, falta de água encanada, a questão de muitos animais no meio da rua. Então, as localidades são totalmente diferentes em alguns locais, de algumas ruas, vamos dizer assim. De um bairro para outro sempre tem uma diferença do território, né? E nessa visita domiciliar a gente sempre vê o local de armazenamento dessas medicações, se for insulina, como é que está sendo guardada na geladeira. A gente sempre vê
A questão nas minhas visitas, eu sempre tento ao máximo ver o que é que o paciente está, como é que ele está fazendo para tomar essas medicações. O que é que acontece em grande maioria? Durante as minhas visitas, eu tenho notado, né, que as pessoas estavam com excesso de medicações em casa. Diziam que tomavam, ia lá no posto pegar a medicação todo mês, e é isso, né? Quando eu chegava na casa desses pacientes, era estoques de medicação. Ou seja, o paciente não estava tomando a medicação direito. Então, o que a gente faz como farmacêutico? Orienta. Então, eu chego nas casas, eu só, olha, o senhor vai me trazer, o seu José, o senhor vai me trazer todas as medicações que o senhor tem dentro de casa, que o senhor tem, todas. Por exemplo, eu tenho um caso que ele mexeu muito comigo, né? Que quando eu falei isso, ele trouxe em torno de 6 bolsas de medicamentos para mim. Eu fiquei, tá tudo aqui, seu José. Tá. Tem certeza que eu não preciso aparecer mais um? E assim, era um paciente que ele estava pegando medicação na farmácia da UBS e recebia no programa Remédio na Porta, que é o programa da CAF, onde eles, acima de 60, tem uma idadezinha, né? Acima de 60 anos, eles recebem a medicação na porta, no caso em casa. Então a CAF pega a receita e distribui mensalmente as medicações através de uma moto, que eles vão entregando casa a casa as medicações desses pacientes. Então ele recebia medicação no Remédio na Porta e pegava no posto. Além disso, ele estava pegando na farmácia popular, na farmácia normal de bairro, porque ele tinha um cadastro lá e o pessoal da farmácia disse que ele precisava ficar pegando lá também. Então ele estava com estoques de medicações em casa. Além disso, não estava tomando a medicação de forma correta. Aí foi orientado os corretos de medicações, foi separado, fez os tiros. No momento que eu tinha foi panelinhas. Eu me dei 3 panelinhas diferentes. Aí cada panelinha eu separei os horários, deixei tudo direitinho, as medicações, orientei a família, os cuidadores que estavam perto no momento. Retirei aquele excesso de medicação, vi validade, vi a questão de interação dentro do atendimento, se tinha alguma interação, algum efeito colateral quando ele me relatava. Então a gente tenta ao máximo fazer das visitas domiciliares o atendimento clínico, além de orientação, além de verificar onde é que ele está armazenando essas medicações, se é no ambiente correto, a questão da insulina, fazer o senhor utiliza insulina, o seu José, eu quero que você abra a sua geladeira e me mostre onde você está guardando sua insulina. Tem muito paciente que guarda na porta da geladeira, né? E a gente faz toda a orientação correta de como fazer o armazenamento dessas insulinas. Dentro desse mesmo atendimento da visita domiciliar, eu pergunto ao seu José, onde o senhor está aplicando essa insulina? Qual o local que geralmente se aplica? Então, sempre tento ao máximo, dentro da visita domiciliar, trazer o máximo de informações para aquele paciente. Por quê? Geralmente o perfil desses visitas domiciliares são pacientes que têm algumas restrições a acesso à unidade. Por exemplo, paciente acamado, que não tem acompanhante, que não tem dificuldade de locomoção, pacientes que a gente vê a necessidade que usa uma polifarmácia, usa mais de 4 medicamentos, usa 6, 8 ou mais, e que a gente vê que não está tendo adesão ao tratamento, e toda vez que ele vai no posto, as taxas estão totalmente descompensadas, a glicose sempre está alta, a pressão sempre está alta. E o que está acontecendo nesse paciente? Ele sempre tenta a consulta, pegar a receita, vai na farmácia pegar a medicação, mas também está desregulado. Então a gente faz todo o cuidado com ele em casa para ver o que está acontecendo. Então a gente vê esse excesso de medicamento, faz a orientação corretinha para ver se ele consegue fazer o máximo de adesão possível para o tratamento ter eficácia, né? E o que é acolhimento, cara? O acolhimento, essa é a nossa outra farmacêutica, Darlene, né? Ela também participa do acolhimento. Nosso acolhimento é justamente o quê? É escutar a demanda do paciente. O paciente está vindo na unidade e a gente vai escutar a demanda dele. Nas unidades, a maioria das unidades tinha o acolhimento das equipes. Ou seja, a gente faz a escuta do paciente, vê a demanda do paciente e direciona o paciente.
O paciente ele quer fazer a marcação para odontologia, então a gente escuta a demanda do paciente, faz a marcação para odontologia, mas durante os atendimentos, durante o acolhimento, surgem muitas necessidades que esse paciente, se só fosse para odontologia, não seria conhecido. Por exemplo, uma demanda de saúde mental, uma dificuldade em fazer o uso da alimentação correta, mas ter diabetes e pressão alta. Então, no acolhimento, a gente escuta a necessidade do paciente e questiona: tem mais alguma coisa que o senhor precisa? É só para o dentista mesmo? Tem algum probleminha que o senhor quer relatar? Enfim, a gente acolhe o paciente, escuta e tenta direcionar o melhor possível para que ele tenha resolução nos problemas, na sua condição de saúde. Então, uma das locais que a gente também pode atuar é no acolhimento. E nos atendimentos individuais e compartilhados. Os atendimentos individuais é o que, Karen? É o atendimento da gente comum, seja na farmácia, seja no atendimento clínico, farmacêutico, mas a gente também pode atender com outros profissionais em conjuntos, ou seja, o paciente não tem que passar por uma consulta com o farmacêutico e depois com a psicóloga, eu posso atender juntamente com a psicóloga. Então ela faz a intervenção dela e quando for pertinente eu me encaixo no atendimento e faço a minha orientação quanto farmacêutico. A maioria dos pacientes que são passados pela farmacêutica, pela psicóloga, pelo nutricionista, eles fazem o uso de medicações. Então a gente faz um atendimento compartilhado para reduzir essa questão de idas e vindas na unidade e tentar resolver o máximo possível do problema de saúde dele no tempo que a gente conseguiu naquele momento. Então, 2 profissionais atendendo no mesmo paciente, 3 profissionais atendendo no mesmo paciente, não só a farmacêutica, o nutricionista e o psicólogo, mas a farmacêutica, o enfermeiro, a farmacêutica, o médico. Então a gente tem que sempre estar tendo esses atendimentos compartilhados em prol do paciente, porque são mais de uma cabeça pensando, então são 2 profissionais, por exemplo, com um olhar no paciente, porque a intervenção do nutricionista, ele vai atuar da forma do seu núcleo, com suas orientações, e o farmacêutico faz a sua também. Isso dentro do mesmo atendimento, e o paciente sai com 2 atendimentos em uma vez só. Então, é bem melhor para o paciente fazer quando acontece esse atendimento compartilhado, dependendo da necessidade. E temos as famosas salas de espera. Só um minutinho, gente. O que seria essa sala de espera? A sala de espera é realmente a gente sentar e parar um momento. É feito na recepção, geralmente. A gente sentar, eles estão sentadinhos lá e a gente chega e aborda sobre um tema. É realmente fazer uma educação em saúde com eles. É orientar sobre a importância de um autoexame de mama, a importância do uso de preservativo, a importância do descarte correto de medicamentos, a importância de tomar a medicação no horário certinho, a importância de não usar medicamentos quando orientados pelo vizinho, pelo amigo. Então a gente realmente parar um tempinho para falar sobre algo, dar uma orientação, trazer informações para aqueles pacientes, porque aquele momento ele está ali parado sem fazer nada no momento. E a gente pode contribuir, além do atendimento que ele vai ter, com mais informações que ele poderia não saber e ficar sabendo a partir dessas salas de espera que a gente chama. E temos as ações de saúde. O que seria ações de saúde? A gente levar a unidade de saúde para um determinado local e fazer atividades com eles em saúde mesmo. Por exemplo, a gente levou alguns profissionais para um terreiro em Candomblé. Então a gente fez automassagem, a gente fez uma roda de conversa. Na questão uma ação da TV Jornal que a gente faz aqui, geralmente nas praças de saúde, a gente ofertou a aurículo e ventosa terapia, aferição de pressão, educações de saúde referente a um tema que, por exemplo, sempre tem março lilás, agosto dourado. Então a gente faz ações com essa temática também mensal. Então a gente sempre vai para um local e faz uma intervenção em saúde
Geralmente a gente sempre escolhe um local com pouco acesso a essas ofertas de serviços, mas a gente sempre leva mensalmente. Temos programa de saúde na escola, que é chamado de PSE. Esse PSE é literalmente pegar a unidade de saúde e levar para a escola. Então, seja através de educações referente à importância de escovar os dentes, como foi feito na creche, a importância do uso do fio dental, a importância de tomar as vacininhas já no posto de saúde. Por exemplo, nesse outro lado, a gente vai ter a nossa equipe ela abordando a questão do mosquito da dengue. Por quê? Teve um pico muito grande de estar acontecendo muito infestação de mosquitos, causadores de dengue, chikungunya, essas doenças. E estava tendo muitos casos. A gente optou em fazer um PSE com essa temática para que as crianças, como a gente sabe que elas são os nossos jovens do futuro, nossos adultos do futuro, e a gente levou as informações para elas replicarem em casa. Não deixar água parada, porque que acontece? Se ele deixar água parada, vai acontecer que o mosquito vai aparecer e todo mundo vai ficar doente, enfim. Também a gente trabalha com outras temáticas, como por exemplo na saúde mental. A questão de, não nessa escola, que era para fundamental, mas a nível médio, por exemplo. Trazer a questão do bullying, a questão do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio. Então a gente sempre traz temáticas trabalhando de forma dinâmica e bem explicativa para as pessoas a importância referente a algum tema que a gente vai trabalhar mensalmente também. Outra contribuição do farmacêutico na atenção básica é a coleta de sangue. A coleta de sangue a gente também pode contribuir como profissional, e é uma área bem interessante, porque assim, geralmente é um técnico ou dois, é muita gente para coletar, então a gente tem um espaço para fazer nossos serviços também. Então, eles geralmente aceitam de boa nossa contribuição. Geralmente quando você tem algum medo, por exemplo, quando é uma criancinha, aí eles não, deixa que eu faço, mas eles sempre são bem acessíveis, gente. Eu falando do técnico, né, que geralmente faz a coleta, mas é bem gratificante esse trabalho também, essa situação da gente. E atividades em grupos, quando eu falo assim, que geralmente na atenção básica não é só atendimento no âmbito individual, que também tem os atendimentos em âmbito coletivo, ou seja, através dos grupos terapêuticos. Karen, o que é grupo terapêutico? Eu trabalhar de forma terapêutica com várias pessoas no mesmo local. Por exemplo, grupo de atividade física, grupo de pilates, grupo de saúde mental, grupo, por exemplo, que a gente participou, eu e o nutricionista, o grupo de doces para diabéticos. Então, a gente fez um grupo com, acho que eram 5 ou 6 mulheres, não lembro exatamente, com a temática de doces para diabéticos. Não é só porque eu sou diabética que eu não vou comer doce. Pode sim, é só fazer substituição de algumas ingredientes e você pode fazer uso do doce também. Essa questão do grupo de autocuidado, a gente como profissional de farmacêutica, a gente pode abordar o uso irracional do medicamento controlado, a questão do uso de chás para ansiedade, que eu sempre levo essa temática. No grupo de atividade física, falar um pouquinho da importância do uso da medicação, do armazenamento, porque nesses espaços tem muitas pessoas. E essas pessoas, além de escutar, elas vão repassar o que está sendo passado para elas. Então, além de escutar de como elas estão como usuários, elas também estão com pessoas que vão replicar o conhecimento que a gente passa nesses grupos. E esses grupos, além do cuidado de um atendimento coletivo, ele é terapêutico. Ele tem se consolidado mais nos espaços das estratégias de saúde como uma forma de cuidado, realmente. E o farmacêutico está ali, não só como profissional farmacêutico, mas como profissional de saúde. Não é porque eu sou farmacêutico que eu não posso liderar um grupo de saúde mental. Eu posso sim, através de dinâmicas,
de alguma música, através de uma aplicação de auriculoterapia. Eu sou farmacêutica, mas antes disso eu sou profissional de saúde, então eu posso oferecer serviços também. Então, nos atendimentos coletivos, nos espaços de atividade em grupo, a gente também tem muito a contribuir, gente. E assim, antes eu tinha muito receio de falar em público. Essa questão de como é que eu vou falar no grupo? E hoje eu tenho mais facilidade. Então, eu me sinto realmente hoje bem proativa nessa questão de participação nessas atividades de atenção básica. A gente também pode realizar estudo de caso. Aquele paciente que sempre tem dor de cabeça com a unidade, algum agente de saúde, é sentar, conversar, como é que vai ser o processo de intervenção com ele, como é que vai ser o cuidado com ele, se é preciso um cuidado continuado, como é que vai ser. A gente senta, conversa, debate, quanto equipe, quanto estratégia também. E eu me sinto com alguns profissionais, por exemplo, eu me sinto com um profissional nutricionista, eu me sinto com um médico, agente de saúde. A gente tenta, de várias formas, resolver o problema dos pacientes. A gente também faz a promoção de saúde, além das atividades físicas, das vacinas, da atividade física, da educação permanente também a gente faz, com sala de espera também. Promoção de saúde através do que a gente, de orientações quanto à importância do autoexame, a importância de fazer o uso correto das medicações, a importância de fazer o chá, mas sempre tem a orientação de um profissional com relação a esse chá, porque pode ser que seja contraindicado, por exemplo, para gestantes. Enfim, a gente promove saúde de todas as formas possíveis. E temos saúde do trabalhador. A gente também pode ofertar saúde do trabalhador. No meu caso, eu sempre faço oferta de saúde do trabalhador, além da orientação dos medicamentos dos trabalhadores. Eu faço também a questão da auriculoterapia, como um Pix para eles. Faço também como sem ser farmacêutico também, como profissional de saúde. Um momento relaxante, uma musicoterapia, então dinâmicas, para promover realmente a saúde dos trabalhadores. Por quê? A maioria tem sobrecarga de trabalho, tem trabalho excessivo. E esse momento é o momento deles realmente se sentirem acolhidos. Também, eles querem ser acolhidos também. Então, nesse espaço, a gente tem um local de cuidado desses profissionais. Quanto à estratégia inteira, tá certo, gente? Ou em outros locais também. Por exemplo, foi feita uma ação numa facção, num local de trabalho, no hospital, com alguns profissionais, mas sempre ofertando saúde do trabalho, independente de ser na estratégia ou em outro local, tá certo? E é isso, gente. Eu espero ter contribuído com vocês do máximo de informação possível com relação ao nosso papel quanto farmacêutico na atenção básica. Eu estou sempre à disposição. Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês querem falar, foi o processo seletivo, como é que se dá o processo seletivo, o que é residência, enfim. Qualquer informação é só entrar em contato comigo. Aqui está o meu Insta, que é @farma.com.karen, desculpa. E meu e-mail, karen.mi.lena@outlook.com. Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá certo? Eu sou sempre aberta para conversar. E espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês entender como é a nossa função quanto farmacêutico dentro da atenção básica. E mostrar para você como é um pouco da residência, né, também. Que algumas pessoas têm dúvida. Porque, por exemplo, quando eu passei na residência, as pessoas não sabiam que farmacêutico fazia residência. Para mim era só médico, cara, eu sabia. Então a gente tem esse espaço também de atuar como residente farmacêutico. E eu espero ter contribuído para vocês, tá certo? Eu só trouxe uma frasezinha assim que eu achei bem interessante, que é um farmacêutico que ele não pode curar a dor, mas ele pode te orientar e te ajudar a seguir o melhor caminho da cura. Então, sempre eu falo para as pessoas, tente proporcionar o máximo para o seu paciente, porque ali você está naquele momento, para você é mais um, mas para ele é um. Então,
Espero que de alguma forma eu tenha plantado a sementinha lá, que vocês comecem a gostar um pouco mais da atenção básica, tenham um outro olhar da atenção básica. E é isso, gente. Tenham que tenha sido diferente na vida de vocês, essa minha experiência. E é isso. Tchauzinho. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.